Olá, pessoal. Bem-vindos ao Saúde em Pauta. Meu nome é Kael, eu sou estudante de medicina e, dando continuidade ao tema que começamos na semana passada, sobre diabetes, hoje vamos aprofundar um pouquinho e falar sobre o diabetes tipo 1, que é uma condição que afeta milhares de pessoas, muitas vezes já desde a infância. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, clica aqui em cima e corre lá assistir, porque ficou bem bacana e vai te ajudar a entender muito melhor o vídeo de hoje. Bom, voltando no diabetes tipo 1, hoje eu vou te explicar o que causa essa doença, quais são os sintomas e como é possível viver bem com o diagnóstico. Então bora lá comigo? Ó, imagina aí por um momento na sua cabeça uma pessoa com diabetes. É bem provável que você tenha pensado em uma pessoa um pouco mais idosa, que está um pouco acima do peso, que não pratica exercícios físicos e que tem uma alimentação rica em gorduras e açúcar, não é mesmo? E olha, de fato, o diabetes tipo 2, que é de longe o tipo mais comum de diabetes, costuma atingir pessoas com essas características. E eu vou falar mais sobre esse tipo de diabetes em um próximo vídeo. Mas hoje, o foco da nossa conversa aqui vai ser um tipo diferente de diabetes, que não tem nada a ver com esse estereótipo de paciente que falamos aqui. Hoje, nós falaremos do diabetes tipo 1, que é uma doença crônica e autoimune. E essa é a principal diferença dela para o diabetes tipo 2. O fato dela ser autoimune significa que ela ocorre por conta de uma desregulação do nosso próprio sistema imunológico que, por engano, ataca as células do nosso próprio pâncreas, que é o órgão responsável por produzir insulina, aquele hormônio que age como um sinalizador para avisar as células de que tem glicose na corrente sanguínea. Você se lembra disso? Sem insulina suficiente, o corpo não consegue usar a glicose que vem dos alimentos que comemos como fonte de energia e causa um acúmulo de açúcar no sangue, que é chamado de hiperglicemia, ao contrário do diabetes tipo 2. Está muito relacionado a fatores como estilo de vida. Por conta dessa característica autoimune, o diabetes tipo 1 geralmente começa já no início da vida, ainda durante a infância, embora também possa atingir adultos, mas é bem menos comum. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico, que é o responsável por proteger o nosso corpo de vírus e bactérias, ele acaba se confundindo e começa a atacar o pâncreas. A causa exata dessa confusão do sistema imunológico ainda não é totalmente conhecida, mas acredita-se que existam fatores genéticos e ambientais relacionados a isso, como infecções virais, por exemplo. A ideia por trás dessa hipótese é a seguinte: ao ser infectado por um vírus, o nosso sistema imunológico começa a produzir anticorpos contra aquele vírus, baseado na estrutura desse vírus. Acontece que as células do pâncreas que produzem insulina têm algumas partes que são bem parecidas com certos vírus, como o vírus da rubéola e o citomegalovírus, por exemplo. E aí, por conta dessa semelhança, esses anticorpos que deveriam atacar apenas os vírus acabam se confundindo e achando que as células do pâncreas são os vírus e atacam elas, fazendo com que o pâncreas seja lesionado e prejudicando a produção de insulina. Mas isso ainda não foi confirmado, tá? Por enquanto, é apenas uma hipótese que ainda está sob investigação. O importante aqui é lembrar que o diabetes tipo 1 não é causado por má alimentação, falta de exercício físico ou excesso de peso. É uma condição que, infelizmente, ninguém escolhe ter. Os sintomas do diabetes tipo 1 geralmente aparecem de forma rápida e bem intensa. Os mais comuns são os seguintes: muita sede, mesmo bebendo água constantemente, urinar com frequência, incluindo levantar à noite para urinar, perda de peso rápida e inexplicável, mesmo comendo normalmente, fome muito exagerada, cansaço extremo e fraqueza, e irritabilidade e alterações de humor. Se você ou alguém que você conhece apresentar esses sintomas, é importante procurar um médico imediatamente, pois o diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações graves do diabetes tipo 1. O diagnóstico do diabetes tipo 1 é feito com exames de sangue, como a glicemia de jejum, que vai medir a quantidade de açúcar no seu sangue depois de um jejum de aproximadamente 8 horas. Outro exame bastante importante, tanto para o diagnóstico como para o acompanhamento da evolução dessa doença, é o teste da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é legal porque, diferente da glicemia de jejum, que pega apenas a quantidade de açúcar no seu sangue naquele exato momento, o exame de hemoglobina glicada mostra os níveis de açúcar no seu sangue dos últimos 3 meses. É como se a glicemia de jejum fosse uma foto do sangue naquele exato momento, e a hemoglobina glicada fosse um vídeo que é capaz de nos mostrar um histórico um pouco mais completo. Em alguns casos, dependendo do perfil do paciente e de como a doença se manifesta, fica um pouco mais difícil fazer essa diferenciação entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Nesses casos, também podem ser solicitados testes de anticorpos que vão confirmar que se trata mesmo de diabetes tipo 1, pois o tratamento muda completamente. O diabetes tipo 1 não tem cura,
mas pode ser controlado com tratamento adequado. O principal pilar do tratamento é a reposição de insulina, já que pacientes com esse tipo de diabetes não conseguem mais produzir insulina adequadamente. Esses pacientes precisam aplicar insulina diariamente para manter os níveis de açúcar no sangue dentro de uma faixa saudável. Além disso, também é fundamental monitorar os níveis de açúcar no sangue regularmente, planejar as refeições e incluir exercícios físicos na rotina. Hoje em dia também já existem tecnologias como bombas de insulina e monitores contínuos de glicose que ajudam muito a controlar a doença e a melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Assim, com um bom controle e acompanhamento médico regular, é possível viver muito bem com diabetes tipo 1. Muitas pessoas com a condição levam vidas completamente normais. Elas estudam, trabalham, viajam e até praticam esportes de alto desempenho. O mais importante aqui é ter disciplina no tratamento e não hesitar em buscar apoio médico, psicológico e mesmo de grupos de pessoas que compartilham da mesma experiência. Agora, você já sabe o que é o diabetes tipo 1 e como ele pode ser controlado. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder mais nada, porque o canal vai estar sempre recheado de muitos temas sobre saúde. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, também aproveita para colocar aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.